Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom. Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto muito legal, muito interessante que nós precisamos aprender e colocar em prática. Então, para falar desse assunto, eu trouxe um versículo. E vocês, eu vou mostrar para vocês e depois eu vou falar qual é o tema do assunto. O versículo é: porque nisso consiste o amor a Deus. Olha só, porque nisso consiste o amor a Deus. Repete comigo aí em casa, bem devagar. Porque nisso consiste o amor a Deus. Olha só, a segunda parte. Em obedecer os seus mandamentos. Em obedecer os seus mandamentos. 1 João 5, 3a. Então, é exatamente disso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar de submissão. O que é submissão? Ai, que palavra diferente! Olha só. O que é submissão? O que será que é submissão? Submissão é exatamente isso, é obedecer os mandamentos de Deus. Mas será que é só os mandamentos de Deus? Não, é obedecer o papai, a mamãe, o responsável, a pessoa que cuida de você, é obedecer às leis, é obedecer na escola, quando o professor fala com você, é obedecer quando você sabe que você precisa fazer alguma coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando. Isso é obediência e está, na palavra de Deus, está na Bíblia. Então, submissão, ela é um ato de obediência. Ah, mas significa então que eu tenho que ser escravo? Que eu tenho que ser empregado? Não é assim? Às vezes briga com o irmão e fala: ah, mas também você quer que eu faça tudo? Ah, mas que chato, meu pai e minha mãe ficam mandando eu fazer as coisas. Mas não é isso. Não quer dizer que você é um empregado, é um escravo, nada disso. Quer dizer que você, por amor, você obedece para que as coisas aconteçam de forma abençoadas para você mesmo, para você. Então, quando o papai, a mamãe, o responsável fala com você, é porque ele quer o seu bem e ele precisa que você se submeta àquilo que ele faz, àquilo que ele fala. Ele precisa que você faça aquilo que ele diz para você fazer. Então, ele precisa que você obedeça. Eu trouxe aqui um exemplo de obediência e de desobediência. Olha só. Eu trouxe aqui a história de Jonas para você. Você conhece a história de Jonas? Já ouviu falar? Jonas, ele foi chamado por Deus, olha só. Jonas foi chamado por Deus para falar do amor dele para um povo. E aí, Jonas não queria se submeter a isso. Jonas, ele não queria falar do amor de Deus para aquele povo. Ele achava que aquele povo não merecia, ele não queria. Então, ele resolveu ir para o outro lado. Deus mandou ele ir para cá e ele não. Ele resolveu ir para lá. Então, Jonas, ele entrou dentro de um barco cheio de gente e foi ao contrário, para um rumo oposto daquilo que Deus tinha mandado ele ir. Sabe o que aconteceu? De repente veio uma tempestade e um grande peixe engoliu Jonas. E Jonas, ele foi para dentro da barriga do peixe. Já pensou nisso? Um grande peixe engoliu Jonas. A Bíblia não fala que esse grande peixe é uma baleia. Fala que é um grande peixe. Nós imaginamos, né? Pode ser? Pode, mas não fala que é exatamente uma baleia. Mas fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. E Jonas ficou lá por um tempo. E aí ele se arrependeu. Ele entendeu que ele foi desobediente, que ele não foi submisso à vontade de Deus. Então, dentro da barriga do peixe, ele se arrependeu, orou e pediu perdão para Deus.
E Deus ouviu a oração de Jonas. Então Deus levou ele para uma ilha e a baleia, vomitou Jonas para fora da barriga dela. E Jonas, então, desde esse momento, resolveu ser submisso à vontade de Deus, ser obediente e falar do amor dele para aquele povo que Deus tinha mandado ele falar. Então Jonas voltou lá naquela cidade e falou do amor de Deus para aquelas pessoas. E ali, muitas pessoas, elas entenderam o amor de Deus para a vida delas e se arrependeram dos seus pecados. E aí Jonas entendeu que obedecer é muito melhor, que ser submisso à vontade de Deus é bênção para as nossas vidas. E eu também vou te contar um outro exemplo de uma outra história. Essa daqui é a Radassa. Olha só, a Radassa, ela era uma menina comum, uma moça comum de um povoado. Olha só, ela vivia nesse povoado. E ela foi chamada para ir para um reino e para ser a rainha. Ela foi concorrer com outras meninas para virar rainha, para ver se o rei ia gostar dela. Mas ela era tão linda, que o rei gostou dela. E ela virou, a rainha daquele reino. E o nome dela não era mais Radassa. O nome dela passou a ser Esther. E Esther vivia naquele reino, muito linda, vivia ali. Certo dia, o tio de Esther foi até o palácio, pediu para falar com ela. Quando ela chegou para falar com o tio dela explicou que ela precisava falar com o rei, porque o povo estava perecendo e Deus tinha colocado ela dentro daquele palácio para virar uma linda rainha, para que ela fosse usada para falar com o rei a favor daquele povo, para que aquele povo não sofresse mais. E ela ficou com muito medo, porque naquela época não podia falar com o rei de qualquer maneira. Então ela resolveu ser submissa à vontade de Deus. Mesmo com medo, ela se preparou, orou e foi na presença do rei. Sabe o que aconteceu? Porque ela foi obediente à palavra e foi submissa, o rei estendeu o cetro sobre ela e ouviu o que ela queria dizer. E por causa dessa atitude de obediência e de submissão, todo o povo foi livre. Então, submissão e obediência para Esther livrou todo o seu povo. Isso não é lindo? Então, ser submisso e ser obediente é muito legal. É uma bênção de Deus. Eu vou falar para vocês agora do maior exemplo de submissão da Bíblia. O maior exemplo que nós temos de submissão que está escrito aqui na Bíblia, é do próprio Jesus. Porque o Pai dele enviou ele aqui na terra para que ele morresse por todos nós, pelos nossos pecados. Será que foi fácil para ele vir aqui na terra, ser inocente, não tinha pecado nenhum e morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós, por toda a nossa família, para que nós fôssemos livres? Ele fez isso, sabe por quê? Porque ele era escravo do pai dele? De jeito nenhum. Ele fez isso por amor, porque a palavra fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir aqui na terra, para morrer por cada um de nós, porque ele nos ama. E Jesus entendeu isso, e Jesus, por amor, morreu em nosso lugar. A Bíblia fala que ele sofreu, que jorrou gotas de sangue no rostinho dele, porque ele sofreu muito. Ele apanhou, ele foi maltratado, ele foi pendurado numa cruz e morreu no nosso lugar. Então, hoje, nós somos livres, nós somos perdoados, porque Jesus, ele pagou o preço, ele morreu na cruz, ele foi obediente, ele foi submisso à vontade de Deus. Vocês entenderam o que é submissão? Então, quando uma pessoa falar com vocês, mesmo que vocês não gostem, olha a cara desse menino aqui. Às vezes a gente fica na dúvida, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Por que eu? Tudo eu, sempre eu, não é assim? Que muitas vezes vocês falam com o papai e com a mamãe?
Mas daí vocês, quando vocês pensarem assim, vocês param e lembra da aulinha. Eu preciso ser submisso, eu preciso obedecer à vontade de Deus, porque isso vai ser bênção na minha vida. É por amor, e através dessa atitude de submissão e de obediência, vocês vão ser exemplo para outras crianças, vocês vão abençoar outras vidas. Então é muito importante ser obediente e ser submisso. Então eu vou falar novamente, olha aqui, porque nisto consiste o amor. Olha só, em obedecer os seus mandamentos. Então, lembrem desse versículo, leiam na Bíblia e na casa de vocês, escrevam se você já sabe escrever. Se você não sabe, peça para o papai, para a mamãe ou para o responsável escrever para você. Coloca lá em um lugarzinho no seu quarto, na porta da geladeira, leia, decore esse versículo e coloque ele em prática, tá bom? Que vocês sejam submissos, obedientes e entendam que tudo é por amor e para o nosso bem, tá bom? Agora eu vou orar. Cruza os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Amém, Senhor. Pai querido, abençoe cada criança que está assistindo essa aulinha, que eles possam entender, Senhor, que ser submisso, ser obediente é uma bênção, é um propósito seu, e que essa semente lançada possa frutificar na vida deles e que eles possam dar bons exemplos e bons testemunhos, Senhor, de submissão e de obediência. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande e até a próxima aula. Obedecer é ser original.